Olá, o programa Transcendência recebe o promotor de justiça Carlos Augusto Fiorioli para falar a respeito daquilo que é ético e do que é justo, visto os problemas que a gente tem tido recorrentes na sociedade brasileira, como por exemplo agora o caso do ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez, Carlos. Obrigado. Carlos, eu até cito essa questão do Antônio Palocci, porque é manchete no Brasil, a demissão dele, a articulação política, o problema político que está acontecendo em Brasília, o fato de ele ser acusado de enriquecimento ilícito, enriquecimento muito rápido, etc. Como tu está vendo esse panorama todo? Bem, a questão que se focou no ministro Palocci, na verdade, não é unicamente dele. Eu acredito que todo brasileiro que acompanha a parte política tem já notado que isso é uma sequência de casos. Foi focado exatamente nele, sob o meu ponto de vista, porque ele pode ser um futuro candidato e se posicionar bem político partidariamente. Mas eu acredito que cabe bastante ao telespectador observar que é da cultura, erradamente é da nossa cultura, colocar determinadas pessoas em determinados postos centrais da administração pública e depois essas pessoas estrategicamente saem desse posto público e adquirindo determinadas informações, contatos e principalmente angariando relações importantes, podem na vida privada se potencializar economicamente de um modo absurdo. Então eu acredito que mesmo que nós não tenhamos nenhum desarranjo, nenhum descritério legal, mesmo que houvesse isso, tecnicamente não tivesse nada que impingisse, que impedisse, que maculasse a conduta do ex-ministro da Casa Civil, eu acredito que eticamente, moralmente, ele está liquidado perante a sociedade, pelo menos que pense. Por quê? Porque é inimaginável que hoje nós possamos concordar com alguém que tenha conhecimento estratégico do ambiente público e logo, como estratégia, sai desse ambiente público e utiliza esse conhecimento para se potencializar ou então para enriquecer financeiramente. Esse espaço legal que ele utilizou é um espaço de privilégio. Sim, esse espaço público, vamos dividir assim, dentro da administração pública, seja ela direta ou indireta, então a administração direta, municípios, Estado e União, aqueles que exercem cargos da administração de governo, também aqueles que exercem cargos nas autarquias, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, que são a administração indireta, acabam adquirindo conhecimentos, previsões estratégicas e principalmente uma agenda de contatos que lhe possibilitará logo adiante detalhamentos que outras pessoas que lidam neste mundo do mercado econômico, mercado financeiro, de assessorias, que nunca vão conseguir essas informações. E essas pessoas, quando saem, elas imediatamente vão para o ambiente, o espaço privado, e dali, obviamente, elas mantendo ainda aqueles contatos, acabam trazendo vantagens fantásticas aos seus contratados. Alguns cientistas políticos, eles analisam que o cargo de ministro-chefe da Casa Civil é um cargo tão estratégico que ele talvez faça uma grande transição em dois tipos de governo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Ele consegue fazer uma associação tanto dentro do Ministério Executivo como uma relação com os parlamentares. Tu acredita de fato que é o cargo hoje, como alguns dizem, mais importante do país? Sim, juntamente com o ministro da Fazenda, que detém a chave do cofre, o ministro-chefe da Casa Civil, ele é o interlocutor geral do governo. Então, se nós olharmos para uma prática onde o ministro-chefe da Casa Civil é esse interlocutor, nós nos aproximamos, de fato, de uma área bem conhecida do parlamentarismo. Eu acredito também, David, que o sistema presidencialista fora o norte-americano está absolutamente esgotado, principalmente os sistemas presidencialistas
uns mais, outros menos republicanos e democráticos da América do Sul. Acredito que o Brasil tenha junto com o Chile, os sistemas mais aperfeiçoados, mas eu acredito que eles continuam extremamente esgotados, se apresentam esgotados, na medida que o chefe de Estado e chefe de governo, que está na pessoa do presidente da República, no nosso caso da presidente Dilma, ela não consegue mais exercer todas as atividades. Então, o ministro-chefe da Casa Civil, ele vai atuando primordialmente como o primeiro-ministro. Como um chefe de governo. Como chefe de governo. E sendo o presidente, o chefe de Estado, que é aquele que leva a marca do país para o exterior, das relações internacionais, com seus dignatários, etc. Mas as questões internas, as questões burocráticas, as questões administrativas, as questões da tocada do governo, é o ministro-chefe da Casa Civil. Dentro dessas circunstâncias, nós sabemos que o Brasil há muito tempo, o parlamento pouco legisla, e o Brasil, desde a era da redemocratização, tem vivido com as suas principais demandas sociais vindas e analisadas pelo Executivo. O Executivo anda legislando. De fato, nós invertemos todas as posições e agora, já há alguns anos, tem um outro protagonista importante que se apresenta nesse cenário. Num primeiro momento, nós eliminamos em 88 a figura do decreto-lei e inserimos a medida provisória. Então hoje, a medida provisória ela tem valia, e ela acaba perdendo seus efeitos se ela não for, aprovada como lei ou de alguma outra maneira reformulada. Então hoje continua-se governar por medidas provisórias e os projetos que vão à Casa Legislativa, em âmbito federal, a Câmara dos Deputados e Senado, são projetos de lei oriundos do Executivo. Primeiro porque na própria legislação está que todo o projeto que envolve recursos tem que ter origem no Executivo. Nunca do Legislativo. Nunca no Legislativo. Então, esses já são limitadores, problemas estruturais da nossa República. Bem, o que acontece é que o Executivo se torna o legislador, o Legislativo acaba perdendo a sua função primordial e muitas vezes ele acaba se posicionando como investigador e julgador. Está aí é maciço o conhecimento das medidas, das comissões parlamentares de inquérito, que é um procedimento investigativo e que se apresenta no seu cunho final um julgamento político, normalmente de uma estrutura de governo. Então o legislativo se tornou investigador e julgador, e o judiciário, que é o novo protagonista, ele acaba, através das decisões e principalmente da postura hoje do Supremo Tribunal Federal e dos Conselhos Nacionais de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, acabam hoje, através das relações jurídicas e das decisões jurídicas, criando legislação. Antes que eu possa tocar novamente nessa questão da central da Casa Civil, tu falas no judiciário e eu quero aproveitar aqui um gancho e te perguntar, te questionar. O caso, por exemplo, das relações homoafetivas, que foi julgado pelo Supremo e reconhecido, te pareceu estar não fazendo seu papel legislando, ou te pareceu uma função que é do Supremo resguardar a Constituição, resguardar os direitos cidadãos? Sob o meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal, ele chancelou a vontade pública. Ele normalmente não faz isso, mas nesse caso ele escutou a voz da comunidade. O Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que dar a chancela jurídica que não tínhamos com a chancela legal através do Poder Legislativo e do Executivo. Nós não tínhamos uma regulação dessa lei, e através da regulação desses fatos, né, e não regulação da lei. E o Supremo Tribunal Federal contribuiu em muito para o avanço da nossa comunidade. Interessante que cabia ao Executivo ou Legislativo, já que o Executivo... Principalmente o Legislativo, nesse caso. E principalmente o Legislativo, justamente, legislar, trabalhar isso. Mas como são muito fundamentalistas e ligados a grupos fundamentalistas, aí você vê todo o teor político, né, as necessidades, as complacências políticas, deixou que o Tribunal Superior trabalhasse quando ali não há uma rejeição, não há uma procura de votos. E pior ainda é a repercussão que houve em alguns setores radicais e preconceituosos da comunidade,
algo que nós esperávamos, porque quem trabalha na área jurídica trabalha naturalmente com preconceitos, mas foram deveras exagerados, a ponto sim de ser verdadeiras barbáries o que se apontaram e acusaram as pessoas que tomaram opiniões a respeito da defesa da relação homoafetiva. É lamentável, é vergonhoso que nós tenhamos ainda espaço privilegiado para determinadas pessoas que realmente não compreendem o mundo como ele é. Pode ser um mundo que eu não goste, pode ser um mundo que eu esteja indignado e resignado, mas é um mundo que existe e nós temos que aceitá-lo como existe. Nós podemos, sim, trabalhar de forma honesta, educada, transparente, colocando as nossas opiniões, mas jamais, jamais ofendendo aquelas pessoas que pensam diferentemente de nós e que argumentam diferentemente de nós. No ponto de nós não querermos que o Estado acolha o que já na Constituição está acolhido, que ele regule isso, que o Supremo Tribunal Federal disponibilize a proteção jurídica àquelas pessoas que batem a porta do Judiciário e que querem uma regulação, já que não conseguiram a regulação pelo Legislativo, que é o deputado, o vereador, o senador, o deputado estadual, o federal, enfim, que não teve acesso pelo meio legislativo, que por fim tenha acesso à garantia de direitos e que, na verdade, ninguém está falando sobre casamento, está falando sobre a regulação dos direitos daqueles que vivem em comum. Claro. Então, ninguém está aterrorizando o casamento, a instituição do casamento, absolutamente nenhum vínculo com o casamento, simplesmente a regulação de uma relação afetiva que se constrói e que, como qualquer relação afetiva, seja hétero ou homo, ela também pode ter seu fim. Como fazer? Então, deixar o sistema de justiça de regular algo que acontece todos os dias e dizer que não pode regular porque não há lei, isso é incabível dentro do sistema. Há incompetência de quem deveria legislar sobre esse ponto. Ok. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro, fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.